Olá, irmãos e irmãs que nos acompanham pelo YouTube do Santuário Santa Paulina. Este é o nosso encontro dominical, o Evangelho em sua casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, nós estamos celebrando o 12º domingo do tempo comum. A liturgia da palavra deste 12º domingo, de modo especial o Evangelho, nos convida a uma pergunta: a quem nós nos agarramos nos nossos momentos de sofrimento, nos nossos momentos de tristeza, de tempestade? Tanto a primeira leitura do livro de Jó, onde Deus fala a Jó no meio da tempestade, como no Evangelho que nós acabamos de ouvir, no contexto em que a barca, que representa tanto a igreja, como também a nossa vida, a nossa existência, é atingida por tempestades, ventos. Mas há um detalhe importante. Dentro desta barca está Jesus. Nesta travessia está Jesus. E termos a certeza de que nesta barca, nesta travessia está Jesus, cabe a cada um de nós pensar um pouco sobre o dom da fé. É a fé que nos ajuda nos nossos momentos de turbulências, nos nossos momentos de dificuldades, a clamar e pedir a Jesus que está na barca, ter a confiança e a fé em Cristo. O desespero dos discípulos mostra no Evangelho de São Marcos que eles ainda estão muito ignorantes a respeito de quem é Jesus. Quantos milagres, curas Jesus tem feito. Mas, neste momento, eles ainda duvidam e precisam crescer no conhecimento da pessoa de Jesus e a cada dia intensificar a sua fé neste Messias que eles estão seguindo. Assim também é a travessia da nossa existência. Às vezes, nas nossas dificuldades, nós esquecemos quem é Jesus. Às vezes, no nosso caminho turbulento, seja de perseguição, seja de sofrimento, seja uma doença, a perda de um ente querido, nós muitas vezes questionamos a Deus e esquecemos de clamar, de pedir. E de ter a certeza, assim como Jó na primeira leitura, de naquela tempestade ouvir a voz de Deus e saber que Deus nos escuta. E para isso é importante a fé. Sem a fé,
Jesus, no barco dos discípulos, seria apenas mais um companheiro. Sem o dom da fé, seria apenas mais um pescador. Sabemos que a maioria dos seguidores de Jesus eram pessoas simples, tinham pescadores experientes, Pedro, André, Simão, João, estavam ali. E quantas vezes esses homens, durante a sua vida, antes de se colocar no caminho de Jesus, também fizeram essas travessias, pescando, até tempestades enfrentaram. Mas o detalhe da leitura do Evangelho de hoje é que na vida deles, a partir que passaram a seguir Jesus, talvez as ventanias tenham aumentado. Talvez tenha aumentado ainda mais as ondas do mar em que balança a barca. Mas é como uma frase que diz assim, em uma canção cristã: a minha vida é um barco que vai pelo mar. Na tempestade balança, mas Deus não deixa virar. Assim é a nossa vida e assim a gente aprende com os discípulos também a amadurecer na nossa fé e no nosso conhecimento a Jesus. Quem é este que até os ventos obedecem, o mar obedece? A voz de Jesus traz a calmaria para a barca. Ou seja, a palavra de Deus, a palavra de Jesus, consola e acalma o nosso coração, a nossa vida. Às vezes é possível, durante a nossa existência, tendo fé e ouvindo a palavra de Deus, mesmo sofrendo e passando por grandes turbulências, conseguir fazer a travessia. Mas sim, sem esquecer que Jesus está na barca. Então, caríssimo povo de Deus, hoje, o 12º domingo do tempo comum, a liturgia da palavra e de modo especial o Evangelho, nos convida a pensar um pouco sobre a nossa fé, a nossa confiança em Deus, nesses momentos mais difíceis. E quando nós passamos por turbulências, perdas, seja qualquer tipo de perda, principalmente entes queridos, a fé é o primeiro fundamento que rui. A fé é onde nós passamos muitas vezes até questionar o próprio Deus, quando nós deveríamos nos perguntar para quê, e talvez certa situação seja para o nosso amadurecimento. No Evangelho de hoje, é Jesus que convida os discípulos, a comunidade dos escolhidos, para fazer a travessia. Ora, Jesus é onisciente, é Deus, sabe de tudo. Ele sabia. O que ele queria era também sentir se os seus discípulos, se os seus seguidores, de fato, estavam confiantes, tinham fé em tudo aquilo que ele já estava realizando. Não é que Deus nos prova, não é que Deus nos tenta, mas é que durante a travessia Ele espera de nós uma resposta. Mesmo que seja uma resposta no meio da dúvida, como foi a resposta dos discípulos. Quem é este que até o mar e os ventos obedecem? Que a palavra de Deus te ilumine e que neste domingo nós possamos confiar mais plenamente no próprio Jesus que está no barco junto conosco em nossa travessia. Até o nosso próximo encontro.